regra em nosso país, em matéria criminal, é a liberdade. A prisão antes da condenação definitiva é a exceção. Mas é possível que uma determinada pessoa, desde que esteja presente os requisitos legais, seja presa preventiva ou temporariamente. Mas será que os fatos que autorizem principalmente a decretação da prisão preventiva devem ser concretos ou meras suspeitas autorizam que a pessoa seja presa antecipadamente? Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma decisão do ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, que revogou a prisão preventiva de um homem condenado por porte de drogas e determinou a aplicação de medidas cautelares não prisionais. No entendimento do ministro, ao proferir a sentença condenatória, o magistrado deve decidir fundamentadamente sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Conforme eu mencionei na abertura do nosso vídeo, a regra do nosso sistema é a liberdade, sendo que a decretação da prisão de forma antecipada é a exceção. Ou seja, excepcionalmente, uma pessoa pode ser presa temporária ou preventivamente antes do julgamento final. E para que isso ocorra, é necessário que essa decisão que motivou a prisão cautelar esteja devidamente fundamentada e baseada em fatos concretos. Afinal, nós estamos trabalhando com uma exceção e toda exceção deve ser devidamente fundamentada. As hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva estão no artigo 312 do Código de Processo Penal, que determina, abre aspas, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das medidas cautelares. Artigo 282, parágrafo 4º. Apenas esclarecendo, a prisão preventiva, ela é somente cabível quando as demais medidas cautelares diversas da prisão não forem possíveis. É a última ratio, é a última razão que o juiz vai trabalhar, é a decretação da prisão preventiva. Tendo outras medidas cautelares possíveis de serem aplicadas, exemplo, tornozeleira eletrônica, a prisão preventiva deve ser afastada. E por quê? Porque ela é a exceção. E qualquer crime autoriza essa decretação? Não. É necessário observar o que dispõe o artigo 313, também do Código de Processo Penal. Abre aspas. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1º. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2º, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgada, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. Inciso 3º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º.
Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Isso posto, vamos analisar o caso concreto como de costume. No caso concreto, o homem foi preso pelos policiais com 42 porções de cocaína e 9 pedras de crack. Na sua companhia foram localizados 2 adolescentes. Ele foi processado e, ao final, condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto. Em primeiro grau, o magistrado considerou que, abre aspas, os elementos indicam que a manutenção da custódia cautelar não só é necessária para a aplicação da lei penal e para a instrução criminal, como se revela adequada devido à gravidade da conduta criminosa. No entanto, a despeito dessa decisão do juiz de primeiro grau, o ministro do STJ, o relator do habeas corpus, Ribeiro Dantas, entendeu que, abre aspas, o julgador não trouxe qualquer dado concreto que demonstre o periculum libertatis. Periculum libertatis é o perigo na liberdade da pessoa, por isso que manda prender. O ministro destacou ainda que a jurisprudência da Corte Superior define que, abre aspas novamente, a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em casos concretos dos autos, a necessidade da cautela. Dessa forma, segundo o ministro, o decreto preventivo, abre aspas, está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, a apreensão de drogas. O ministro destacou também que nem mesmo, abre aspas novamente, a quantidade de droga apreendida na posse do acusado isoladamente autorizaria o encarceramento cautelar, sobretudo porque certificada sua primariedade. É uma decisão bem interessante. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos do habeas corpus 758-010 do STJ. E quero aproveitar a oportunidade para falar que os assinantes já têm a opção de se tornarem membros e, sendo membros, desfrutarão de diversos benefícios. Confiram.